Salve amigo tricolor, salve amiga tricolor, raizeiros de todo o Brasil, satisfação gigante poder falar com os amigos a respeito do nosso querido, do nosso amado, e agora classificado para a Libertadores, São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, agradecendo desde já os inscritos no canal, muito obrigado gente, são 5 meses de canal completando hoje, e a gente fica muito feliz aí pelo compartilhamento, pelas curtidas, pelos comentários de todos vocês. Quem assiste o vídeo, curte, mas ainda não se inscreveu no canal, faz essa gentileza. Quem já está inscrito e não apertou lá o sininho para poder receber os vídeos, também faz essa gentileza para a gente poder cada vez mais multiplicar a palavra do São Paulo Raiz por toda a coletividade são paulina, gigante coletividade são paulina. Coletividade São Paulina ontem, grande parte dela que esteve no feirão de camisas do nosso amigo Cláudio Tereza e a Cibele, lá na cidade de Osasco, uma tarde fora de série, legal, resenha campeã com todos os São Paulinos que tiveram lá, Julião, o Theo, rapaz do céu, o Alexandre com o seu Ademir, os filhos, a comunidade São Paulina, Fernando Benincasa, meu irmão Fernando Benincasa, fizemos lá uma live, né? O Tinoco esteve lá, o Stein esteve lá, David Lopes, grande David Lopes e tanta gente, a gente fica falando o nome de todo mundo aqui, depois o pessoal que não fala fica chateado. Mas não é por força disso não, muita gente esteve lá ontem, comprou camisa de 30 reais, comprou camisa de 20 reais, comprou camisa de 100 reais, camisas retrô da futebolretrô.com do Cláudio Terezo. E a promoção continua, gente, né? Além do evento de ontem de camisas, a promoção continua no site da futebolretro.com. Você pode ainda pedir camisa lá para o Natal, camisa lá para dar para os pais, para dar para os avós, para dar para os sobrinhos, para os netos, enfim, para todo mundo. Aí você tem camisas muito legais e em preço e condições super especiais. E a expectativa do São Paulo, como é que está essa expectativa para essa última partida contra o CSA? Rapaz, de quase 40 partidas no Brasileiro, talvez essa seja a única partida que o São Paulino possa respirar um pouco, né? Que o São Paulino possa assistir tranquilo, lá com o suquinho do lado ou com a cervejinha do lado também, sem estar muito preocupado com o resultado, inclusive assistindo para ver os garotos, né, que o Diniz vai experimentar, os garotos que o Diniz vai colocar em campo, as nossas revelações, como é que esses meninos já estão, né, se já estão amadurecidos, ao ponto de assumirem uma titularidade no São Paulo, isso a gente começa a ver agora. É muito importante essa página que o São Paulo vira com relação aos meninos da base. A gente que tanto pede, a base que faz tanto sucesso, a gente que tanto quer os meninos jogando no time de cima, né? Os meninos representando o São Paulo de alguma maneira, de uma maneira mais eloquente, mais efetiva, mais participativa e cada vez mais protagonista, que é uma coisa que o São Paulo nunca deixou de ser. O São Paulo sempre foi protagonista de tudo aquilo que ele fez. Infelizmente, nesses últimos anos, por força disso tudo que aconteceu, o São Paulo perdeu um pouco desse lugar, mas vai retomar, porque eu acredito na força, eu acredito na fé, eu acredito na camisa pesada, eu acredito na história do São Paulo Futebol Clube e numa série de fatores. Ah, Rony, você só acredita na história, a história ficou no passado, ótimo, é a minha referência para eu continuar a ser gigante. É assim que funciona no São Paulo. Ontem lá com os amigos na resenha, a gente lembrou de vários momentos grandiosos da vida do São Paulo e depositamos sim muita esperança na melhora. O Polêmica Tricolor, aí o último vídeo que eu coloquei no ar, rapaz, arrebentou o vídeo, um monte de gente lá não concordando comigo, um monte de gente concordando comigo, um monte de gente dando outras ideias também, e é para isso que serve o Polêmica Tricolor. Justamente para escutar também a opinião de vocês, para sentir de vocês aquilo que vocês estão esperando do São Paulo para 2020. Muita gente, e a gente entende o motivo, bastante preocupada, muita gente já entregando 2020, que o São Paulo não vai fazer absolutamente nada e vai ser pior que 2019. A gente entende o porquê disso, né? Afinal de contas, tantas pífias e vexatórias campanhas anteriores nos permitem não ter esperança. Isso é perfeitamente compreensível e natural na torcida do São Paulo. Mas eu, meu amigo, o Clube da Fé, eu tenho fé no meu time, eu tenho fé na minha instituição e acredito que de alguma maneira a gente vai renascer nesse 2020. Depois vocês printam aí, me cobram lá no final do ano. Se eu tiver com razão, ótimo. Se eu não tiver, ótimo também. Por quê? Porque a gente de alguma maneira contribui com a nossa crítica, com o nosso comentário, com as nossas resenhas, pro engrandecimento do São Paulo. No final das contas,
concordando ou não concordando, todos nós queremos o melhor para a instituição, o melhor para o São Paulo Futebol Clube. Ninguém quer outra coisa que não seja isso, não é? Então é muito legal a gente poder debater. Os amigos falam pra gente, Rony, mas o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer? Cada um tem a sua ferramenta. As torcidas organizadas têm a ferramenta deles, a gente, nós, os youtubers, aí, os blogueiros, enfim, tem as suas ferramentas também. A gente pode fazer, através do nosso senso crítico, sempre o apoio, claro, o apoio, a defesa da instituição. Isso é uma obrigação que todos nós que amamos o clube temos. Muito bem, Raí tá, Raí fica, a comissão técnica e Fernando Diniz ficam também, e de alguma forma nós vamos ter que tirar dessa cartola aí um monte de coelho, cara. O São Paulo vai ter que fazer isso, o Diniz vai ter que fazer isso. Começa hoje, basicamente, o trabalho do Fernando Diniz. Ontem até no comentário o pessoal falou pra mim, Rony, mas na segunda partida o meu irmão Fregulha falou assim, Rony, segunda partida é com o Palmeiras já, lá na arena deles no Paulistão, rapaz, se tomar um cacete. Aí um outro amigo falou assim, mas é só a segunda partida do Diniz. Não é a segunda partida do Diniz. Existe uma história aí que já tá contando. É aquilo que eu falo, não existe tempo. O Diniz não começa o trabalho dele agora. Que fique muito claro isso. Diniz vai ter que entregar vitórias. Já pra gente no começo do ano, Diniz vai ter que entregar bom futebol. Tudo bem, primeiro, se vierem as vitórias, maravilha. Ele vai segurar, né? Ele vai segurar o cargo dele. E depois que as vitórias possam vir acompanhadas de bons resultados. É assim mais ou menos que tem funcionado o futebol hoje em dia. A hora que puder ter vitória com boas partidas, bons jogos, maravilha, amigo. Esse é o cenário ideal. Voltamos ao possível, né? Buscando sempre o ideal. Eu acho que esse deva ser o caminho. Então, nesse sentido, o Diniz já começou o trabalho, ele já conhece os jogadores, ele sabe o que ele vai ter que fazer, ele sabe de que forma ele vai ter que se virar para poder garantir o seu cargo e para poder, logicamente, devolver ao São Paulo um lugar que o São Paulo nunca deveria ter saído. Eu acho que ele ganha um reforço aí, de alguma maneira a instituição ganha um reforço quando o Raí solta a corrente do Lugano. Né? O Lugano esteve trabalhando, alguns não entendiam o que o Lugano fazia ali no São Paulo, muita gente tinha dúvida da real influência do Lugano. Pelo que nós sabemos, o Raí soltou a corrente do Lugano. Agora o Lugano tá correndo lá, vai ser o cara do vestiário, vai ser o cara que vai meter o pé na porta se precisar meter o pé na porta, vai ser o cara que vai olhar no olho do jogador para ver se o cara tá fralda cheia ou se o cara tá com vontade e determinado para trazer vitória e título pro São Paulo. É disso que nós precisamos, é esse olho de vestiário que a gente precisa, que o Raí a gente sabe que não tem esse tipo de atuação. Então, nesse meio boleirão, o Lugano vai ter uma atuação maior para poder chegar junto também. Agora, como ele vai administrar isso com o Diniz, com o Márcio Araújo, com o Raí, pouco me importa. O que me importa é, ao entrar em campo, os jogadores terem a ciência e terem a certeza de que vão fazer o melhor que eles podem fazer. E o melhor que eles podem fazer é muito mais, obviamente, do que eles têm feito. Muito bem, vamos falar um pouquinho do jogo com o CSA. Jogo de festa, entre aspas, jogo legal para a torcida alagoense, para a torcida, alagoana, para a torcida do Nordeste poder de alguma maneira vir assistir o São Paulo. É muito legal, a gente sabe dos irmãos nordestinos, o quanto gostam quando o São Paulo vai lá, porque é uma chance maravilhosa de levar o filho, de levar o pai, né, de levar os amigos, fazer aquela resenha. Muitos viajam do interior e o São Paulo tem que entregar sempre vitórias e grandes partidas quando faz esse tipo de jogo lá no Nordeste. A molecada em campo, o São Paulo revelando jogadores, o São Paulo revelando talentos. Há quanto tempo a gente não revela laterais e centroavante, por exemplo? Incrível, né? Eu acho que o último lateral direito top que nós revelamos foi o Cafu nos anos 90, gente. Para vocês terem uma ideia, o delay, a distância que tá. Depois veio o Gabrielzinho, depois veio o Auro, depois vieram alguns jogadores aí, mas que não tiveram a explosão e que acabaram não ficando no São Paulo e representando o São Paulo da maneira que a gente espera. Na lateral esquerda também, meu Deus do céu, Ayrton, Gilberto Sorriso, Nelsinho, Fábio Aurélio, Fábio Santos, meu pai do céu, André Luiz, quantos laterais esquerdos nós não revelamos. Hoje em dia não revela mais nada, hoje em dia tem Reinaldo e Léo, né? Então assim, nós precisamos, algumas posições precisam voltar
a gerar jogadores. Centroavante, cadê o centroavante do São Paulo? Um grande centroavante, um grande 9 que possa subir da base e encarar a camisa 9 do São Paulo. Mas isso tudo é trabalho a ser feito, isso tudo é trabalho a ser construído. Nessa construção, muita gente pedindo, Ronê, você não acha que no Paulistão devia pôr os moleques para jogar? Eu acho. Só que é o seguinte, se ele coloca os moleques para jogar e os moleques ainda verdes, perdem partidas, não jogam bem, blá blá blá, o cargo do Diniz volta a ficar ameaçado. Não é porque ele pôs moleque para jogar que ele está aliviado. Então ele vai ter que fazer uma transição muito bem feita, muito bem trabalhada, planejada e organizada, mesmo que o tempo seja curto para isso. Vocês se lembram, o futebol não tem tempo. O torcedor de São Paulo não tem paciência. Então, o que é normal, hein? É compreensível, não estou reclamando não, porque eu também não tenho mais. Então é muito importante que o Diniz saiba fazer muito bem desses dias de dezembro, do começo de janeiro, essa transição adequada para o São Paulo. Eu me lembro que Dorival Júnior começou um Campeonato Paulista colocando uma molecada para jogar em Sorocaba contra o São Bento, tomou uma piaba lá, velho. No jogo seguinte veio todo mundo de titular. Então o planejamento de jogar com os meninos foi por água abaixo. Por quê? Porque os caras têm cargos a cumprir. O 2020 garantido do Diniz representam, de repente, algumas derrotas, alguns empates que o 2020 dele possa terminar em janeiro ou fevereiro. Eu quero que isso aconteça? É claro que não. Eu quero o melhor para o São Paulo, eu quero tudo de bom para a coletividade tricolor. Então eu vou torcer para o Diniz, é claro, como eu vou torcer para que tudo dê certo nesse time, que os garotos explodam. Vocês veem o exemplo do Antony? Tinha gente jogando tijolo no Antony. Eu sempre digo, eu sempre falo, dos moleques, eu pressiono, eu critico, mas eu não jogo tijolo, porque tem gente ali com mais lastro, com mais nome, com mais salário, com mais bola, né, para eu poder cobrar incisivamente. Os meninos é assim, eles oscilam, infelizmente eles oscilam. E o Antony foi essa surpresa muito legal contra o Internacional, fez gol, deu assistência, Igor Gomes subindo no patamar cada vez mais, a gente quer que o Lisieiro se firme, a gente quer que o Luan se firme, enfim, essa meninada toda que tá aí, de alguma forma, cresça dentro do São Paulo, fique um bom tempo no São Paulo e quando sair, saia por um bom dinheiro e por um grande time europeu. Mas essa é uma conta que a gente vai ver que vai acontecer em 2020, o que vai acontecer disso e o que não vai acontecer disso. Agora fica a fé, agora fica a esperança e a expectativa para o jogo de hoje à tarde contra o Centro Esportivo Alagoano. Legal, gente? Depois do jogo a gente volta para fazer aquele já pós-jogo, fazer aquele comentário. Durante a semana a gente vai ter alguns vídeos aí mais pontuais, falando de alguns assuntos relativos ao ano e as perspectivas para 2020. Legal, pessoal? Novamente o meu agradecimento. Quem não se inscreveu no canal, faz essa gentileza, se inscreve e a gente volta a se falar. Falou? Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Ronê Altieri, São Paulo Raiz na área. Tamo junto, pessoal.